Ângela, passando por aqui para saber um pouquinho sobre a sua vida. Bem, gostaria de saber sobre a sua deficiência, se foi de nascença, se você adquiriu uma das deficiências depois, né? A deficiência visual, se você perdeu depois, se você já nasceu deficiente, né? Olá, Dora, boa noite, querida. É um prazer muito grande para mim estar participando aqui do seu canal, né, com as suas perguntas. E é um prazer para mim poder responder e estar participando. Parabéns pelo canal. E, bom, eu tive paralisia cerebral após o nascimento, né? Eu já nasci com as duas deficiências, visual e física, em decorrência da paralisia cerebral. Minha mãe, no início, quando ela descobriu, minha mãe avó, no caso, que eu fui criada pela minha avó, quando ela descobriu, ela me levou em todos os médicos, né? E em um desses médicos, ela chegou a descobrir que eu tive paralisia cerebral. E ela não acreditava, devido a ela não saber muito das coisas, né? Ela não chegou a estudar, ela era do interior e não tinha muito entendimento das coisas. Então ela começou a me levar para outros médicos, porque ela tinha muita esperança que pelo menos eu enxergasse, né? E a última esperança dela foi o Dr. Valdo Pessoa, do Instituto de Cegos de Fortaleza, que você bem conhece. E ele então disse para ela que não tinha mais como eu ter a visão devido à paralisia cerebral. E aí sim foi que ela foi se conformando, né? E aceitando. Mas sou muito feliz, apesar de tudo. E é isso. Minhas duas deficiências foram em decorrência disso mesmo. Certo. E qual a sua maior dificuldade nas deficiências? Assim, que você acha que é mais difícil, mais complicado para você, né? Porque assim, você convive já desde criança. Claro que é muito complicado as duas, né? Mas como você tem as duas deficiências, para você, a física é mais complicada do que a visual? Pois é, Dorinha, essa é uma pergunta que muita gente me faz, né? Tem gente até que fala assim, o que eu preferia se eu tivesse que escolher entre andar ou enxergar? E eu sempre digo a mesma coisa. Eu preferia muito mais andar, porque eu acho assim, a visão, a falta de visão, acho que ela não mostra tanto obstáculo como a deficiência física, né? Porque eu acho que se eu andasse eu poderia ser muito mais independente, né? Eu não ia depender tanto das pessoas para poder fazer as coisas, né? Para cuidar do meu filho, por exemplo, né? Hoje ele já tá maiorzinho, hoje tá mais fácil.
Mas quando ele era bebê era bem mais complicado, né? E sempre que ele fica doente e que precisa ir para o hospital, sempre minha tia agora tem que ir com ele. E é a parte mais difícil para mim. Mas é isso. Acho que a minha maior dificuldade é na deficiência física. Olá, Elisângela. E mais uma perguntinha para você. Como é a sua convivência com os seus familiares? Sim, é difícil conviver com a família, assim. Qual é a maior dificuldade para você com os familiares? Nessa parte, assim, da família, eu digo que eu sempre tive sorte, né? Desde criança. Quando eu fui crescendo, minha família toda aprendeu a conviver comigo, né? E sempre me tratou como se eu fosse uma pessoa normal, né? Para eles era como se eu não tivesse nenhuma deficiência. E fui criada com os meus avós, né? Como eu já falei no início. E tive muita convivência com os meus primos. E eles sempre inventavam alguma coisa para poder participar das brincadeiras deles, né? Eu nunca ficava de fora. Disso eu não tinha que reclamar. Eu sempre fui uma criança feliz, tive uma infância feliz. E quando eu perdi minha mãe e avó, eu vim morar com minha tia, né? A irmã da minha mãe e avó, que me ajudou a cuidar de mim e do meu filho após a morte da minha mãe. E aqui também, no início, eu achei que ia ser muito difícil, né? Porque assim, eles não tinham aquela convivência que o outro lado da família tinha, né? Porque a outra família já convivia desde criança, né? Desde que eu nasci. Então, tanto foi um aprendizado para mim, como foi um aprendizado para eles aqui, né? Minha tia hoje, que é minha prima, que eu chamo de tia, né? Ela, até hoje, ela é minha referência. Já faz 10 anos que eu tô com ela, né? Quase 10 anos. Vai fazer dia 15 de setembro. E hoje, assim, ela é minha maior referência. Ela me trata como trata os filhos dela, né? Para ela não tem diferença nenhuma. Então, assim, graças a Deus que com minha família não tenho dificuldade por ser deficiente. Eles me tratam normalmente. Eu acho que até melhor. Brigam quando tem que brigar, aconselham quando tem que aconselhar, dão carinho, amor. Então, assim, não faz diferença, porque eu acho que na vida de nós deficientes, acho que o maior preconceito que a gente pode sofrer é o da família. Porque o da rua, você ouve ali, passa ali, ouve e depois passa. Mas em casa não. Você tem que conviver o tempo todo. Então, nisso eu tive muita sorte. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Acho que minha tia, meus primos daqui, eles têm muito orgulho de falar de mim para as pessoas. Eles falam de mim assim com carinho, que quem vê tem vontade de me conhecer, só deles falarem. Acho que para eles eu sou um orgulho.
Eu sinto isso.